Em uma pequena cidade, escondida entre colinas verdejantes, erguia-se uma casa antiga e sombria, conhecida como a Casa dos Sussurros. Seus corredores silenciosos escondiam segredos macabros que só eram sussurrados entre os moradores locais quando o sol se punha. Certa noite, uma criança corajosa chamada Emily, de apenas 9 anos, mudou-se para essa casa com sua família. Inicialmente, ela estava animada com a ideia de morar em um lugar tão misterioso, mas logo descobriu que algo não estava certo ali. Noite após noite, Emily ouvia sussurros vindos das paredes e passos ecoando nos corredores vazios. Ela sentia arrepios na espinha ao atravessar certos cômodos e via sombras se movendo rapidamente quando olhava pelo canto do olho. Sua família não acreditava em suas histórias, atribuindo os sussurros a rangidos naturais da casa velha e os movimentos das sombras a truques de luz. Mas Emily sabia que algo sinistro estava acontecendo ali. Com o passar do tempo, os sussurros se tornaram mais audíveis, e a presença sombria parecia se fortalecer. Emily sentia-se observada o tempo todo, seus sonhos eram invadidos por pesadelos e ela mal podia dormir. Eventos estranhos começaram a ocorrer na casa, objetos se moviam sozinhos, portas batiam sem explicação e a sensação de ser tocada por mãos invisíveis perturbava Emily constantemente. Ela decidiu investigar por conta própria, vasculhando livros antigos na biblioteca da cidade e conversando com os moradores mais velhos em busca de respostas sobre a história da casa. Descobriu relatos sobre uma tragédia terrível que acontecerá décadas atrás, quando a casa era o lar de uma família atormentada por segredos obscuros. Mas antes que Emily pudesse desvendar completamente o mistério, uma noite de tempestade assolou a cidade. Raios cortavam o céu, trovões ecoavam como gritos distantes e a Casa dos Sussurros parecia ganhar vida própria. Nesse momento, Emily desapareceu. Os moradores procuraram por ela por dias, mas nunca mais a encontraram. Alguns acreditavam que ela tinha sido tragada pelos segredos da Casa Assombrada, outros afirmavam que ela descobriu algo terrível e foi levada por forças desconhecidas. Até hoje, a Casa dos Sussurros permanece vazia, uma ruína silenciosa e assombrada pela lembrança de Emily, cujo destino final permanece um mistério sombrio, esperando por uma resolução que talvez nunca chegue. Meses se passaram desde o desaparecimento misterioso de Emily na Casa dos Sussurros. A pequena cidade permanecia envolta em murmúrios e teorias sobre o que realmente aconteceu com a corajosa menina. Então, um estranho acontecimento agitou novamente a pacatez da comunidade. Cartas começaram a chegar para os moradores, cada uma endereçada a pessoas diferentes, mas todas com a mesma mensagem enigmática. Eu sei o que aconteceu com Emily. Venha até a casa. Ninguém sabia a quem estava enviando aquelas cartas ou como tinham informações sobre o desaparecimento. Alguns ignoraram o convite, temendo o desconhecido, enquanto outros, curiosos e intrigados, decidiram investigar. Uma pequena equipe formada por moradores corajosos reuniu-se em frente à Casa dos Sussurros naquela noite. Armados com lanternas, coragem e um misto de apreensão e curiosidade, adentraram os portões enferrujados. Dentro da casa, tudo permanecia como deixado desde o desaparecimento de Emily. O ar estava carregado de uma energia inexplicável, e os sussurros pareciam mais audíveis do que nunca. Enquanto exploravam os cômodos sombrios, encontraram uma sala secreta oculta atrás de uma estante empoeirada. Lá, depararam-se com um antigo diário que pertencia à família que outrora habitava aquela casa assombrada. As páginas amareladas e gastas contavam uma história sombria de segredos guardados por gerações. Entre as linhas, revelações chocantes sobre o que realmente aconteceu com Emily começaram a emergir. Antes que pudessem terminar de ler o diário, uma presença gélida encheu o ar, fazendo as velas se apagarem e deixando-os imersos na escuridão absoluta. Quando as luzes voltaram a brilhar, o diário tinha desaparecido, deixando apenas páginas em branco para trás. Confusos e aterrorizados, os moradores fugiram da Casa dos Sussurros, incapazes de entender o que acabará de acontecer. Ninguém mais ousou voltar à casa desde aquela noite, mas as cartas continuaram a chegar esporadicamente para novos moradores, cada uma trazendo a mesma mensagem enigmática e deixando a dúvida persistente sobre o destino de Emily e os segredos ocultos naqueles corredores assombrados.
Com o passar dos anos, a história da Casa dos Sussurros e o enigma em torno do desaparecimento de Emily tornaram-se lendas na pequena cidade. A casa permanecia intocada, suas janelas quebradas olhando silenciosamente para a comunidade, um testemunho silencioso de mistérios não resolvidos. As cartas continuaram a chegar esporadicamente, sempre trazendo a mesma mensagem enigmática sobre o destino de Emily. Algumas pessoas acreditavam que era o eco de uma presença sobrenatural, outros presumiam ser uma elaborada farsa, mas nenhum investigador se aventurou novamente na casa. Enquanto o tempo passava, a lenda de Emily da Casa dos Sussurros começou a se misturar à névoa do folclore local. Diziam que em noites de tempestade, os sussurros podiam ser ouvidos mais altos do que nunca, ecoando pelas ruas estreitas da cidade como um lembrete sombrio de um mistério nunca solucionado. E assim, a Casa dos Sussurros permaneceu, um enigma congelado no tempo, aguardando corajosos ou curiosos o suficiente para desvendar seus segredos macabros e descobrir o destino final de Emily, cuja história permaneceu enraizada na memória da cidade como um conto inacabado, uma narrativa com um desfecho indefinido, deixando a imaginação dos moradores vagar pelos corredores sombrios e pelas páginas vazias de um diário perdido.